episódio do Papo de Especialista. Eu sou Yasmin Pina e hoje a gente vai falar sobre um assunto que gera muita dúvida para quem está pensando em comprar casa própria, que são os imóveis na planta. Muita gente já ouviu falar, mas nem sempre entende quais são as vantagens e também os cuidados que precisam ser tomados. E para isso, eu trouxe hoje a corretora de imóveis Gisele Freitas, que vai explicar para nós entender como isso funciona. Tudo bem, Gisele? Olá, tudo bem? E você? Tudo bem também. Que bom. Gi, você pode se apresentar para nós, por favor? Posso sim. Sou Gisele Freitas, sou corretora de imóveis desde 2012. Eu comecei atuando ali na cidade de Rio Claro, né, que foi onde eu nasci. Aí depois eu fui para Limeira, para Araras e cheguei em Piracicaba. Aí quando eu cheguei aqui, eu resolvi ficar por aqui mesmo. Eu estou atuando aqui desde 2014. Uhum. Eu já atuei com as maiores construtoras, né, do país e também aqui da cidade. Então, como MRV, Embraplan, Cataguá, são várias construtoras. Direcional também, né? E sempre focada ali no ramo Minha Casa Minha Vida. Então, tanto casa como apartamento também, né? Que tem sido o foco maior ali, por questão de condições mesmo para o cliente. E é isso, estou aí na área desde então. Que maravilha, só um pouquinho de experiência, Só um né? pouquinho. E conte para nós, Gi, o que quer dizer comprar um imóvel na planta e quais são as vantagens em relação a um imóvel que já está pronto? Certo. Imóvel na planta é aquele imóvel que ainda vai ser construído. Ou seja, a construtora lançou o projeto, começa ali do início mesmo, tá? Às vezes o cliente vai passar e vai ver somente o terreno ali e está começando a construção. Então, a maioria deles entrega em 2 anos ou 2 anos e meio, né? Que é o prazo. E o maior benefício dele, geralmente, são as condições. Tá? Então, a gente consegue uma condição muito mais facilitada. Fora que também você pega um imóvel novinho, né? Diferente de, às vezes, um pronto que já pode estar usado ou não. Então, seria mais a condição e também a questão ali de acabamento, alguma coisinha assim que você pode acabar escolhendo diferenciado. Entendi. E como que funciona o pagamento do imóvel na planta? Certo. O que a gente mais trabalha hoje, né, principalmente dentro do programa Minha Casa Minha Vida, é o financiamento com a Caixa. Porém, a parcela do financiamento, o cliente ele só paga após a entrega de chaves. Então, vamos supor que entrega daqui a 2 anos, daí que ele vai começar a pagar a parcela do financiamento. Então, muita gente se preocupa, às vezes, mas como que eu vou pagar o aluguel e o financiamento? Não vai. Você vai sair do aluguel e começar a pagar a sua parcela do financiamento. Porém, durante a construção dele, assim que você assinar o contrato com a construtora, você começa a pagar a entrada, que na maioria dos casos é parcelada. Então, você vai ter o parcelamento da entrada e também a fase de obra, que é uma parcela cobrada pela Caixa. Entendi. É tipo um seguro, né, que você paga. Então, você vai pagando essas duas coisas, entrada e também a fase de obra. E depois de entrega de chaves ou financiamento. Tá, entendi. E tem risco de atraso na entrega da obra? E o que o comprador pode fazer nesse caso, né? Certo. Tem um risco pequeno, né, mas assim, é passível de ocorrer. Mas ultimamente não tem ocorrido muito, porque a Caixa ela está muito em cima disso também, né? Então, os engenheiros acompanham mês a mês a obra. Então, vai acompanhando ali, junto da construtora também. E esse seguro obra acaba ajudando, né? Que mantenha, que é a taxa de obras que a gente fala, né? Que mantenha essa celeridade ali do processo, tá? Todo contrato vai vir com 6 meses de carência para a construtora entregar. Então, por exemplo, vai ser data tal, você pode contar 6 meses a mais, que seria o máximo que a construtora pode entregar as chaves. Passou desses 6 meses de carência, por que esse tempo, né? Pode ter chuva muito, pode ter greve de trabalhador, alguma coisa assim que não é normal. E daí, passou desses 6 meses, o que o cliente pode fazer é estar correndo atrás dos direitos dele, né? Para poder receber com relação a valores. Porque ele pode, às vezes, estar pagando aluguel mais tempo do que o previsto ou algo assim. Então, ele vai ter os direitos dele também para poder correr atrás. Entendi. Eu não sei nas outras construtoras, mas a MRV também tem até o aplicativo, né? Que você consegue acompanhar ali em tempo real a obra, tem foto, tem tudo. Isso. É bom, né? Porque o cliente já vê todo o acompanhamento ali. É verdade. E depois que o imóvel é entregue, ele já vem totalmente pronto ou o comprador precisa investir também em acabamento, como piso e armário? Na realidade, assim, a parte dos armários, nenhuma delas vai entregar. Tá. É bom porque é muito específico também, né? Às vezes um gosta de uma cor, outro de outro modelo, então acaba que não dá muito certo. Mas a questão do piso depende muito da construtora e até do empreendimento.
A MRV, por exemplo, tem empreendimento que ela entrega com piso em tudo e tem empreendimento que não. Então, é legal o cliente perguntar para o corretor se aquele ali que ele está vendo, o que vem nele. Que a gente chama do memorial descritivo, né? Que é o que vem exatamente no condomínio, no apartamento. Então, muitos aí vêm sim com piso e outros não. Depende do empreendimento. Entendi. E tem como personalizar o apartamento para escolher, por exemplo, né, o tipo de piso que já vem, ou alterar a planta, ou isso é tudo definido pela construtora mesmo? A questão da planta a gente não consegue mudar, ela já é pré-definida, né? O que você consegue, às vezes, são pequenas mudanças. Por exemplo, eu vou tirar o tanque de roupa de um lado e vou passar para o outro. Se tiver encanamento passando, aí tem que dar um estudinho na planta, né? Pode ser que consiga, que são pequenas mudanças. Agora, mudança estrutural, daí não. Que nem derrubar a parede, fazer uma suíte. Não pode. É proibido isso daí também. É até interessante o cliente saber, porque às vezes, né, gera essa dúvida. Não tem como, tá? Faz parte ali de manter a planta mesmo. E agora a questão do piso? Isso, a questão do piso, você pode estar fazendo também algumas mudanças. Depende muito do estágio da compra, tá? Às vezes, quando está bem no comecinho da obra, que nem a MRV mesmo, ela faz isso. Às vezes tem os kit acabamentos, que... Por exemplo, o seu já vem com piso, mas você quer trocar o laminado por um porcelanato. Aí tem como também. Ou então mudar o revestimento do banheiro. Também tem como você colocar um diferenciado ali. Se a obra estiver muito avançada, daí já não. Porque provavelmente já fizeram essa parte, não teria como alterar. Mas quando está bem no comecinho, é possível. Então, é mais vantagem comprar no comecinho. Sim, além assim, do né? preço, você ainda pode personalizar melhor. É nessa questão do preço. Comprar um imóvel mais tarde, quando ele já está finalizando, sai mais caro do que enquanto ele está bem no comecinho ali da obra, né? Sim, sai. Porque o imóvel ele valoriza todo mês, né? Então, quem comprou no começo pegou um preço muito melhor do que quem está comprando depois, tá? Entendi. Essa era a minha próxima pergunta, se ele valoriza depois que fica pronto e o que influencia na valorização do imóvel. Ele valoriza até durante a construção mesmo, né? E depois de pronto valoriza mais ainda. Tudo acaba influenciando. Por exemplo, assim, a localização, se tem perto o mercado, padaria, tudo que tem na redondeza acaba valorizando também o imóvel, né? E, além de tudo, se você pega a chave e, por exemplo, eu quero vender o imóvel, você coloca um armário, coloca uma pia, granito São Gabriel, por exemplo, tudo isso daí vai ajudar a valorizar o valor do imóvel. Então, se você for vender, você já consegue um valor agregado maior ali. E entrando nessa questão de região, né? O que o comprador precisa observar na região para ele não se arrepender depois da compra? Ele precisa, assim, ver o que tem perto, né? Por exemplo, assim, escola, padaria, supermercado, coisas que as pessoas que, vamos supor, se você for alugar ou for vender em algum momento, ou até mesmo para você morar, é interessante você fazer, às vezes, até sem carro. Então, por exemplo, consigo atravessar a rua e comprar um pão. Então, já tem toda essa facilidade ali da região, né? E tudo no entorno, né? Se tem perto faculdade, algo assim, vai ajudar a valorizar também. Então, as facilidades do dia a dia, né? Vamos dizer assim. É verdade. E além do imóvel, quais outros custos o comprador tem que se preparar para pagar, como documentação e taxa? A documentação, que a gente fala que é o ITBI e o registro, né? Ele muitas vezes está gratuita, mas não é uma regra, tá? Tem alguns casos que ela é gratuita por um período. Então, são campanhas promocionais que a gente fala, né? Mas o normal é que seja paga. Mas, dependendo da situação, que nem atualmente a MRV está cobrando, né? Algum deles, mas está parcelando em até 36 vezes. Nossa! Então, assim, fica super fácil. Não é um problema ali que vai impedir a pessoa de comprar o imóvel dela. Entendi. Ela consegue parcelar. Aí, fora o ITBI registro, ela tem a fase de obra, né? Como eu tinha comentado, que é a taxa ali de construção cobrada pela Caixa durante a construção do imóvel, que daí vai depender o valor exato da renda do imóvel, do tempo de construção que ele ainda tem, tudo isso influencia, né? E tem também a taxa Caixa, que é uma taxa que é cobrada quando vai assinar o contrato na agência, que daí também varia ali de 800 a 1.200 aproximadamente. Depende do empreendimento específico. E essa taxa que você comentou da obra, ela é só durante a obra. Então, por exemplo, se eu comprei um imóvel hoje, agora, eu tenho a entrada, se eu tiver parcelado, né? Ou quando paga à vista, tudo bem, mas parcelado. Tem a entrada,
tem a taxa da obra e o financiamento só depois que pega as chaves. Exatamente. Então, inicialmente, você tem 2 pagamentos para fazer. Isso, né? que seria a entrada, né, e a taxa de obra da Caixa. Nunca vai poder ser cobrada junto, tá? A taxa de obra e o financiamento. Vai parar ela a hora que entregar as chaves, né, e começar o financiamento. Ah, tá. Entendi. E quais são as garantias que a construtora oferece depois da entrega das chaves? Todo imóvel ele tem uma garantia por 5 anos com relação a problemas estruturais. Então, que são problemas mais graves, vamos dizer assim, né? Então, você tem 5 anos ali se precisar acionar assistência técnica. E 90 dias para problemas simples. Por exemplo, assim, foi uma pinturinha errada ali em alguma coisa, uma porta teve alguma coisinha ali. Você tem 90 dias para poder reclamar também com relação a isso, né? E a assistência técnica da construtora já resolve a situação também. Às vezes nem precisa acionar, tá, esse seguro, vamos dizer assim, porque você tem as vistorias, né, antes da entrega de chaves. Sim. Então, é interessante o cliente observar ali o que ele gostou, o que ele acha que tem que pontuar antes mesmo da entrega de chaves. Mas se passou algo batido, ele não precisa se preocupar que vai resolver também. E a vistoria, ela é para, assim, depois que você compra o imóvel e ele está finalizado, você precisa dar um grau, né? Ver se está tudo certo. Existe um limite para revistoria? Porque, por exemplo, eu vi que tem uma porta que não tá legal, aí arruma. Aí da outra vez eu vi que tem outra coisa ruim. Existe um limite ou vai fazendo até que esteja tudo nos conformes? Geralmente não tem limite, eles vão fazendo até que esteja tudo ok. Porque daí é acompanhado por um engenheiro da obra, né? O cliente vai e o engenheiro acompanha para dar o ok também tudo ali. Então, assim, se não está contente, é melhor que pontue já o que precisa ser feito, né? Mas geralmente eles estão fazendo já ali entre a primeira e a segunda no máximo. Não é para ter muitas vezes também, não. E o prazo entre uma vistoria e outra é muito longo ou... Varia, depende do que vai ter que ser feito, né? E também do empreendimento em si, porque tem alguns que são maiores, outros menores. Então, o tempo varia bastante. Entendi. A gente tinha comentado agora no começo que existe o Minha Casa Minha Vida. Sim. O que é o Minha Casa Minha Vida e no que ele entra nos imóveis aí na planta? O Minha Casa Minha Vida, ele é um programa do governo, né? Governo federal, que veio ali para ajudar mesmo na compra do primeiro imóvel. Então, essa é a regra principal, que a pessoa não tenha outro imóvel, tá, na cidade ou então na região limítrofe ali, que são cidades próximas, né? Então, algumas das regras são, a renda tem que ser, o mínimo não tem o mínimo indicado, que a gente fala que é para não gerar muita entrada, né? Que seria ali uns 2.300 aproximadamente, às vezes até um pouquinho menos se a pessoa tiver entrada à vista, que a gente fala, né? E parcelar o restante, e até R$8.000 de renda. Então, agora a gente consegue englobar bastante rendas, né? Que até 8 mil é uma renda mais alta, consegue enquadrar também. Então, a pessoa não pode ter imóvel na cidade, tem que morar ou trabalhar aqui na cidade também, ou em cidades limítrofes. E ela também não pode ter restrição, porque como é financiamento caixa, né? Então, não tem que estar com o nome limpo. E, basicamente, seria isso, assim. Tem algumas coisinhas mais específicas, que daí vai de casa a casa, né? Mas as regras principais são essas. Aí, o benefício do Minha Casa Minha Vida é que, dependendo da renda, ela ganha também os subsídios, que são os descontos que dá para a compra do imóvel. Então, daí varia de acordo com a renda também. Tá? E tem também o Casa Paulista, que muita gente não ouviu falar, mas ele varia de empreendimento, de épocas também. Então, é sempre importante consultar ali o corretor para saber se o empreendimento que a pessoa está comprando e se a renda dela enquadra no Casa Paulista. Casa Paulista, ele é tipo Minha Casa Minha Vida, mas a nível estadual. Tá? Que é um desconto também na compra do imóvel. Então, também tem essa outra modalidade aí. Entendi. Se eu vamos supor, eu vou comprar um imóvel hoje, agora, nesse exato momento. Falei com a Gi, gostei, vou comprar um imóvel. O que eu preciso ter? Será que eu preciso ter R$40.000 na minha mão ou não? Olha, depende. Depende muito da renda, da situação no geral. Verdade. Mas, assim, 80%, 90% dos casos, se você tem uma renda ali a partir de 2.300, você, às vezes, tem casos que você precisa ter R$500.
Só para dar um sinal. Só para dar um sinal. O restante a construtora parcela, se tiver documentação parcela também. Então, assim, tá bem facilitada essa questão. Nossa, verdade. Porque a gente, quando você pensa em comprar um imóvel, você já imagina, nossa, eu preciso ter 200 mil na minha conta para comprar. E não necessariamente. Exatamente. E depois que termina a obra e o imóvel é entregue, Gi, como que funciona para eu pegar as chaves? Precisa quitar tudo ou dá para financiar essa outra parte com o banco? Ó, basicamente, a maioria das construtoras que eu trabalho, pelo menos, elas não precisa você ter quitado a entrada. Tá? A entrada que você vai estar pagando parcelada, você só precisa estar com ela em dia. Se tiver com parcelas devendo, em atraso, pode ser que a construtora não entregue as chaves, tá? Até você regularizar aquilo ali. Agora, se está em dia, você só tem um saldo devedor, não tem problema. Você consegue pagar normalmente e receber as chaves também, tá? Maravilha. Então, isso não é um problema. Tá? A gente tinha comentado sobre os descontos, né, de subsídio, Minha Casa Minha Vida. Caso a gente não esteja regulado as parcelas, tem um risco de a gente perder esse desconto? Olha, em contrato tá que sim, então seria bom evitar, né, para não ter esse problema, assim. Geralmente as construtoras têm ali a boa fé também de negociar com o cliente, tá? Então, assim, se você está em dívida, está com algum problema, é legal entrar em contato com a construtora para procurar fazer uma negociação, que muitas delas fazem. Então, você consegue negociar até mesmo para pegar a chave e também para não ficar com nenhuma pendência, nem ter juros, né, nas parcelas ali que estiver pendente. Maravilha, perfeito. E Gi, se a gente quiser saber mais sobre imóveis na planta, quiser visitar alguma coisa, como que a gente consegue falar com você para saber mais sobre imóveis na planta? É só me procurar, tem o meu Instagram, tá? É o Instagram e o Facebook, que é Apartamentos em Piracicaba, então consegue acessar. Lá no Instagram vai ter também o link do meu WhatsApp, o número é 19 999 880580. Fala diretamente comigo, aí a gente já começa uma conversa ali no online e depois vem no presencial para tomar um café, conhecer um decorado, fazer uma simulação presencial é melhor para poder tirar as dúvidas também, né? Fora que já vai se planejando, né? Você já vai vendo, aqui ficaria legal uma cama, um guarda-roupa. Já se imagina ali. Verdade, bacana. Maravilha, Gi. Pessoal, esse foi mais um episódio do Papo de Especialista sobre imóveis na planta com a Gi. Foi um bate-papo muito interessante. Se você estava na dúvida, está pensando em comprar sua casa própria, os imóveis na planta podem ser uma boa opção. Eu espero vocês no próximo Papo de Especialista. Muito obrigada pela audiência e até mais.